A gente tem vivido assim dias conturbados. Eu sou instado pelo Espírito Santo a olhar nesse dia para mim enquanto cristão, a olhar enquanto igreja do Senhor Jesus, a olharmos aquilo que são propósitos do Senhor designados na sua palavra, de modo especial aquilo que o Senhor de forma clara confiou à igreja. Sabe, nesses últimos dias, nos meios sociais, ecoou uma canção, sabe, que tem causado assim um certo rebuliço. Diversas falas, diversos posicionamentos, algumas inclusive radicais, algumas coisas meio complicadas. Eu estou falando da canção intitulada Evangelho de Fariseus, de uma jovem chamada Aimee Rocha. Eu não sei se você já ouviu ou se você já leu algo a respeito, mas é certo que eu não quero, nessa noite, trazer à baila nenhuma análise crítica da canção. Não é isso. Mas é certo que eu quero te convidar, depois dessa noite, se você ainda não ouviu, daí sim você ouvir a canção, sabe? E deixar o Espírito Santo falar a você. As palavras não podem ser de convencimento humano. A verdade, querido, é que o Senhor tem me levado a olhar para mim e para a igreja de uma maneira mais crítica à minha pessoa, pelo que quando pensava e orava, o Espírito me levou a um texto e uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, lembrando sempre daquilo que por diversas vezes eu apontei e aprendi isso. Eu imagino que do lado interno do púlpito deve ter um slogan em toda a igreja. E esse slogan é só o pastor que deve ver e saber. O slogan dessas diz assim: se o Senhor não lhe falou, não nos fale. Sabe? É com essa consciência que eu quero falar com vocês. Mas vamos à Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, abra em Mateus capítulo 9. Sei que me acompanha na tua casa. Mateus capítulo 9. Nós leremos do verso 38 ao primeiro verso do capítulo 10. Se você não trouxe, vai dar para acompanhar aí no telão. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que eu acho que vai ficar muito bom para a gente entender. Diz assim a palavra do Senhor, 9:35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são pouco. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mateus 10:1. Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Vamos lá? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Inunda-nos com a tua graça. Que as pessoas não sejam aqui, Senhor, convencidas por palavras de persuasão. Nem eu suportaria. Mas palavras vindas do teu trono, que nos transforme, Senhor meu Pai. Nós não queremos sair daqui do jeito que chegamos, do jeito que entramos, mas transformados pelo teu Santo Espírito. Por isso nós proclamamos liberdade plena. Fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ajudá-los a entender o que está acontecendo aqui, nesse texto. Jesus estava na Galileia,
e tinha como propósito ele terminar o seu ministério que ele havia começado ali, para poder expandir a partir dali para outras regiões. Os historiadores afirmam que a Galileia era uma região muito populosa na época, com muitas vilas, muitas cidades. Existiam cidades muradas, cidades não muradas, pequenas vilas, infindáveis, sendo inclusive muito difícil você precisar o número exato de habitantes que havia na Galileia. Para vocês terem ideia, pesquisando, eu encontrei uma tabela da população da Terra Santa nos dias de Jesus. Olha lá. Essa tabela aponta que Jerusalém, mais ou menos, tinha 50 mil habitantes. Na época das festas, pulava para 250 mil habitantes. Cafarnaum já tinha de 600 a 1.500 habitantes. Belém, 1.000. Nazaré, que era a pequena vila onde ele foi criado, de 200 a 500 mil. Magdala, 40 mil. Esse número é do Flávio José. Betsaída, 200 pessoas. A Galileia toda, dizem que é de 200 a 400 mil pessoas. Flávio José, um historiador da época, chega a afirmar que tinha 3 milhões de pessoas morando na Galileia. Alguns historiadores acham isso um absurdo. E a Judéia de 100 a 150 mil. A grosso modo, se contarmos os lugares, nós estamos falando talvez na Terra Santa, que havia o quê? 500 mil pessoas, 700 mil pessoas, 1 milhão de pessoas? Sei. Nessa altura, o ministério de Jesus já havia visitado cada um dos vilarejos da Galileia, ensinando, curando. Ele já havia proclamado, se anunciado. Os estudiosos afirmam que foi um trabalho quase que de porta em porta. Não tinha meio social, não tinha jornal, não tinha escrita. Era uma coisa que era de porta a porta, de boca em boca, sabe? Ou seja, ele ia ministrando e ajudando muita gente, se manifestando. E é nesse contexto, nas mazelas que haviam naquele momento, mazelas humanas, mazelas sociais, mazelas espirituais, e de um trabalho que parecia quase não ter fim, porque imagina, a anunciar, né, o Evangelho a 400, 500 mil pessoas, de boca a boca, né? A gente aqui, muitas vezes, passando pela internet, já vê o quanto que é difícil. Era isso que o Senhor está falando, e o Senhor afirma. Olha o verso 37 que lemos. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Tem uma tradução que diz assim: e então se dirigia a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Numa outra tradução: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, Jesus sabia que a colheita era maior do que o número de trabalhadores, e que a única solução era que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ouvisse o clamor desses trabalhadores e arrancasse o povo da acomodação e os lançasse na seara, os lançasse ao trabalho. É interessante que a palavra original grega, utilizada aqui no texto, traduzida como mande mais trabalhadores, ela é muito forte. No original grego, na oração, é tipo assim: arremessa, joga, lança para nós, ou seja, manda de uma vez, Deus. Hoje, por volta de cerca de 2000 anos da igreja do Senhor Jesus, essa oração de toda a igreja espalhada pela face da terra continua sendo a mesma. Senhor, sacode o teu povo. Senhor, levanta obreiros. Senhor, levanta quem anuncia. As igrejas, de modo geral, proclamam isso, porque isso é a missão da igreja: anunciar o Evangelho.
tira cada um dos seus filhos desta acomodação mortal e lança-os à tua obra. A oração ecoou por 2000 anos e a gente está fazendo a mesma oração. A pergunta que não quer calar: quais eram as expectativas de Jesus para a resposta dessa oração? Eu acredito que era um despertar para que os servos de Deus vissem o que Jesus estava vendo. Ou seja, é um convite para que as pessoas tivessem os olhos do Mestre, os olhos do Senhor, os olhos de Deus. Olha o verso 36. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena. Algumas traduções dizem assim, teve compaixão. No original grego, essa expressão, ficou com muita pena, ou teve compaixão, ela deriva de uma expressão que significa de um sentimento que veio das entranhas. Ele ficou comovido. Ele ficou verdadeiramente impactado por aquilo que ele estava vendo, por aquilo que ele estava presenciando. Daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, queridos, Jesus sabia que uma das maneiras de sermos retirados da nossa acomodação e lançados para a sua obra é quando Deus abre os nossos olhos para que enxerguemos o que o nosso Senhor está vendo. Ou seja, mostrar para nós na sua lente e não na nossa lente. Isso porque a nossa perspectiva de vida nos move a construir as nossas próprias prioridades. Nós temos lentes. A lente de Dionísio, como eu olho as coisas. O que o Senhor está falando é o seguinte, olha só. Dionísio, não olhe com a tua lente. Olhe com a minha lente. Olha a dor que eu estou sentindo. Olha essas pessoas que estão espalhadas aqui como ovelhas que não têm pastor. Olhe a minha dor, sabe? Muitas vezes nós olhamos com as nossas prioridades, nós muitas vezes olhamos e não enxergamos, ou simplesmente passamos de largo, não prestamos atenção. É impossível não ser tocado e imobilizado quando vemos, quando sentimos e sabemos que podemos fazer diferença na vida de pessoas. Sabe, quando o Senhor coloca e desperta dentro do nosso coração esse tipo de visão. Olha, está vendo fulano, está vendo ciclano, está vendo aquilo que está acontecendo. Você pode ser instrumento meu, desde que você tenha os meus olhos, desde que você veja do jeito que eu estou vendo. Mas o que Jesus estava vendo? Jesus está vendo o sofrimento das pessoas, aflitos, esfolados pela vida. Você pode imaginar a Galileia nos tempos de Jesus? Muitas vezes a gente precisa, pegando o texto bíblico, fazer um exercício de reflexão, tentarmos voltar na nossa mente. Se a saúde pública ainda é uma calamidade nos nossos dias, você pode imaginar a dor e o sofrimento daquele povo. Por isso, onde ele ia, ele era movido pela compaixão para curar pessoas, para levar acalanto, para levar aconchego. Mas os problemas não eram só no campo de saúde, mas também em todas as dimensões sociais. Gente, dá para imaginar que com certeza havia fome, havia miséria, havia exploração do pobre. Havia, com certeza, uma região de domínio político de terceiros, havia opressão pública. Isso fazia com que ele fosse movido de compaixão e trabalhasse para mudar aquela realidade. Ele olhava o homem, a mulher, como um todo, sabe? Sem aquela visão grega que tinha do espírito e da matéria, ele olhava a pessoa como um todo. E ele era movido
dessa compaixão e trabalhava para mudar aquela realidade, seja multiplicando os pães ou ensinando novos valores de vida que produziam uma igreja capaz de repartir e trabalhar para o bem comum. É como se ele tivesse naquele momento dizendo assim: existe um ensaio, do qual vai ser a minha igreja. Dá para você imaginar o desespero da desorientação das pessoas na época? Hoje nós temos Jesus como padrão, hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia impressa. Naquele momento as pessoas não tinham nada. Os discursos eram oratórias passadas de um para outro. Imagina qual o nível de perspectivas. Dá para você imaginar isso? O texto afirma que eram ovelhas sem pastor. Isso é muito forte, gente. A expressão ovelha sem pastor nos mostra um rebanho desorientado, um rebanho desesperado. Amados, não há ministério eficaz sem compaixão. Se a gente não for tocado pelo Espírito Santo de Deus a ter o olhar de Cristo, de compaixão, acabou aí o ministério. Não tem ministério. Não dá nem para começar ministério, sabe? A cena que vem à minha mente, e das pessoas correndo, tentando fazer algo, mas tão perdidos, tão desorientados, que produzem muitas vezes mais dores, sofrimento, porque entendam, existia muita orientação errada, muitos entendimentos absurdos. Aquilo não era preocupação com todos. Eu lembro que certa vez ouvindo a respeito disso, ouvi, acho que foi do Pascoal Piragini. Eu acho que o que mais traduz isso, tentem imaginar, acho que vocês se lembram, o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, ocorrido em janeiro de 2013. Aquele incêndio vitimou 242 pessoas de forma fatal. 636 pessoas saíram daquela boate feridos. Se a gente lembrar disso, ou de algum outro tumulto que se lembre, que tenha causado tanto desastre, nós podemos imaginar na Boate Kiss, pessoas correndo em fuga e entrando no banheiro pensando que a saída era ali. E morreram ali. Recentemente saiu um vídeo na televisão, um documentário. Eu confesso para vocês que eu assisti chorando. Eu fui tomado de emoção. Pessoas correndo para a porta e sendo esmagadas pelo desespero da multidão nas barras de contenção que haviam à porta. Seguranças que nem enxergaram perigo e não permitiram a saída em massa das pessoas. Gente amedrontada que simplesmente esperava a morte. Sabe? Quando vemos essas coisas, nós não conseguimos ficar sem fazer nada. Nós não conseguimos ficar indiferente. Eu acho que diante da cena a gente pegaria a marreta para quebrar paredes, sabe? A gente voltava ao inferno da confusão para resgatar alguém. Isso seria natural. Seria aquilo que se espera. Quando a gente vê um acidente com vítima, por exemplo, na rodovia, o natural seria, se possível, ajudar, socorrer, parar. Por quê? Porque isso é o que se espera. Isso é o normal. É a gente se doer. É a gente olhar o aflito, o doente, o enfermo, aquele que está passando necessidade, aquele que está, sabe, sofrendo psicologicamente, aquele que está abalado, e a gente se condoer e querer ajudar. O que Jesus queria é que você visse esse mundo, ao proclamar essa palavra, e essa sociedade, da maneira como Ele vê. E perdesse o sono da acomodação para se mover na direção dessa gente aflita, desorientada. E eu estou falando, não da Galileia, estou falando aqui de Assis. Estou falando do bairro que você mora, do prédio que você mora, da escola que você frequenta. Eu estou falando da empresa que você trabalha.
Eu estou falando das pessoas que estão perto. Entenda, querido, querida, Jesus nos proíbe deixar isso e deixar de lado a grande miséria física, social, emocional e econômica das multidões, como se não tivesse nada a ver com ela. Como se não fosse possível ouvir e aceitar o evangelho do reino de modo desligado das coisas que estão acontecendo. Sabe? Como é que eu vivo o evangelho desligado de quem passa fome? Como é que eu vivo o evangelho desligado de quem está caído numa sarjeta e entregue a alguma substância química ou álcool? Como é que eu vivo o evangelho vendo a injustiça social? Como é que eu vivo o evangelho e como é que eu olho com os olhos de Jesus? Sabe? Com os olhos de Jesus. Eu fico muitas vezes constrangido quando eu passo, porque antigamente não tinha isso. A cidade do interior parece que a gente não via isso. Será que a Assis está crescendo tanto e eu não estou percebendo? Basta a gente olhar os semáforos, hoje tomados, totalmente tomados. Tiago 2 nos fala que fé sem obra é morta. Tiago escreve assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Forte, né? Pesado. Não tem jeito de eu separar. Não tem jeito de eu discursar questões doutrinárias e teológicas sem entrar no social, sem entrar na dor, sem sentir o poder dessa dor na vida das pessoas. Jesus nos proíbe considerar essa miséria como algo sancionado, como algo aprovado por Deus. Pelo contrário, ele faz parte da realidade sem Deus, em que Jesus nos ordenou que penetrássemos, dando-nos as magníficas palavras. Ele diz assim: sejam sal, sejam luz. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É aquilo que Jesus nos anunciou em Mateus 5, 13 e 14, Sermão do Monte. Mas por que isso? Por que será que Jesus falou dessa dor dele? Falou dessas pessoas que estavam caminhando desorientados, sem pastor? Porque Jesus, numa situação pior, ele estava vendo a colheita. Várias interpretações são comumente oferecidas para o significado dessa colheita. Alguns afirmam que ela representa todos os perdidos. Mas a partir de outras partes da Escritura, nós descobrimos uma imagem diferente do que Jesus quis dizer com a figura colheita nesse texto. A colheita, queridos, é o julgamento de Deus. Quem for rápido de endereço, abre a Bíblia tua em Joel capítulo 3, nós vamos ler 3 versículos. Quem não trouxe vai dar para acompanhar no telão. Joel 3, 12, 13 e 14. Preste atenção. Olha o que diz o texto: prepare-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos, que elas vão ser cortadas como trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão.
Querido, aqui está falando do dia do Senhor, do julgamento. Se você procurar Mateus 13, nós estávamos em Mateus 9, folhei um pouquinho a tua Bíblia, Mateus 13, verso 30, diz assim: deixe o trigo e o joio crescerem junto até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colhem o trigo e ponham no meu depósito. Pular para o verso 40. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Pesado, né? Vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 14. Na ilha de Patmos, o apóstolo João teve uma visão da colheita. A mesma visão que eu quero compartilhar com vocês. Apocalipse capítulo 14, verso 14, diz assim: então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois o outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Verso 19. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e o jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Queridos, olhem aqui, prestem atenção. Entendam, queridos. Jesus percorreu todas as vilas e cidades de modo incansável. Ele tinha começado o seu ministério na Galileia. Ele foi de casa em casa. Ele foi de lugar em lugar anunciando a boa nova. Porque ele via o sofrimento, a desorientação, mas também o juízo eterno que pairava sobre cada uma daquelas pessoas. Porque ele era a vida. Ele é a única saída. E ele via isso. Ele não poderia ficar acomodado. Ele não poderia ficar só assistindo o desfecho de tudo. Ele precisava buscar e salvar o que havia se perdido. Por isso ele clama ao céu e nos ensina a clamarmos também que Deus mova o coração do seu povo e jogue em meio a esse cenário os seus trabalhadores. Aquilo que ele começou, hoje, cabe a mim e a você continuar. Os anjos quiseram e o Senhor não permitiu. É como se ele falasse de uma forma bem clara: Dionísio, é você. É você que vai fazer. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Antes de Jesus enviar seus discípulos a pregar, ele ordena que eles orem. E orem para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores para a seara. Isso mostra que não somos nós quem despertamos vocações. Isso é do trono do Senhor. É Deus quem chama. E quantas pessoas ouve o Senhor chamar e finge que não é com ela. Tapa os ouvidos.
Quantas e quantas pessoas ouvem o Senhor gritar: cadê os meus trabalhadores? E fecham os olhos e os ouvidos, não veem, não vê o que é. É Deus quem chama. Charles Spurgeon diz que ministros feitos pelos homens são inúteis. Gente, o Senhor nos chama por sacerdócio universal. Sabe o que significa isso? No dia em que o Senhor morreu por mim, morreu por você, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. A palavra do Senhor diz de uma forma bem clara, que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, para dizer que não foi obra humana, porque obra humana começaria de baixo para cima, para dizer foi eu quem fiz, para que não haver nenhuma divisão, e te chamando para ser sacerdote do Senhor. Um sacerdócio que muitas vezes precisa começar em casa. Esposos, maridos, sejam sacerdotes das suas esposas, dos seus filhos. Ah, mas eu não sou pastor. Seja pastor da tua casa. Ministre para a vida dela, ministre para a vida deles. Acorde seus filhos na madrugada, leiam a palavra junto, busquem em oração. É isso que o Senhor está falando, de uma forma bem clara. Comecem pela sua casa. A obra missionária da igreja, pregai o evangelho a toda criatura. E eu atrevo a dizer para vocês, a obra missionária começa com o joelho no chão. É com o joelho no chão. Transformação na tua casa exige de joelho no chão. Transformação no seu lar exige de joelho no chão. Transformação da sociedade exige de joelho no chão. Eu vou concluir. Acreditem, queridos, homens de Deus estão em todos os lugares. Um desses homens foi o pastor John Harper. Ele morreu entre as vítimas do naufrágio do Titanic, em abril de 1912. Afundou, depois atingiu um iceberg no Atlântico Norte. Harper nasceu em um lar cristão na Escócia, em 1872. E começou a pregar o evangelho com 18 anos. Em 1897 se tornou pastor da igreja batista Rod Pizer, na cidade de Glasgow, na Escócia. E viu a igreja crescer naquela época, de 25 membros para 500 fiéis. Na época do desastre do Titanic, Harper tinha 39 anos. Ele era viúvo e estava com uma filha de 6 anos, Anne Jesse, e sua irmã, Jess Leite. Juntos eles estavam viajando rumo a Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, para pregar em várias semanas na igreja Moody. Sua filha e sua irmã foram colocados em um bote salva-vidas e sobreviveram. Mas Harper ficou para trás com o objetivo de cumprir sua última missão: perder sua vida para salvar outros. Em certo momento o pastor decidiu entregar seu próprio colete salva-vida para outro passageiro e continuou pregando o evangelho de Cristo até o fim, conforme relatam os sobreviventes. No livro O Último Herói do Titanic, publicado em 2012, Moody Adams foi registrado o testemunho do último homem evangelizado pelo pastor. 3 ou 4 anos depois do naufrágio do Titanic, um jovem escocês chamado George Henry Cavell levantou-se numa reunião em Hamilton, Canadá, e declarou: eu me achava a bordo do Titanic quando naufragou. Achava-me boiando sozinho sobre uma tábua, na água gelada daquela pavorosa noite, quando uma onda trouxe John Harper de Glasgow para perto de mim. Ele também se achava agarrado a um pedaço de tábua. Homem, você está salvo? Gritou ele. Não, não estou, foi minha resposta. Ele respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo.
As ondas levaram outra vez para longe de mim, mas estranhamente, pouco depois foi novamente jogado para o meu lado. Está salvo agora? Não, respondi. Não posso responder com sinceridade que estou. Mais uma vez ele repetiu o versículo: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, perdendo a tábua na qual se apoiava, emergiu. E ali, sozinho durante a noite, tendo sobre mim mais de 3 quilômetros de água de profundidade, eu criei em Jesus. Sou o último convertido do mundo para Deus através do testemunho de John Harper, disse Jorge. O pastor Harper selou a sua morte o que ele tinha vivido ao longo da sua vida: a paixão pelo Evangelho e a preocupação com almas perdidas, ovelhas sem pastor. Amado, amada, é verdade que hoje é tempo de santa convocação. Eu não sei se vocês têm prestado atenção naquilo que está tomando conta do mundo, sabe? Agenda 30, agenda mundial, conflitos no Oriente Médio, pavor tomando conta de nós brasileiros, situação estranha, confusa. Hoje a gente olha para as escolas das nossas crianças e você não concorda com aquilo que está sendo ensinado. Estão entrando no ritmo daquilo que é a obrigação tua enquanto pai orientar. Ideologia de gênero. Quantas e quantas coisas estão acontecendo. Eu estou convencido que o Senhor está mexendo conosco para falar para vocês: vocês não vão olhar com o meu olhar, não. O Senhor está erguendo uma santa convocação à igreja e de modo especial ao Brasil. É uma convocação divina. O Senhor convoca um povo para que ele se levante. O Senhor convoca um povo que é movido de modo especial por compaixão. Sabe? Algo que vem do fundo, de não se conformar em ver casamentos acabando, de não se conformar a ver jovens perdidos na droga, de não se conformar a famílias destruídas, de não se conformar a ver professores maltratados dentro da sala de aula, de não se conformar com corrupção, de não se conformar com tantas e tantas e tantas e tantas pessoas que são ovelhas sem pastor. A você não se conformar com o sofrimento humano, pelos perdidos, desorientados ao seu redor, por aqueles que eu tenho certeza, você não é nenhum burro, nenhuma burra, você sabe. Pessoas que você conhece, que sabe hoje, se fechar os olhos vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, só há um caminho, é Cristo Jesus, não tem outro. E quantos outros estão procurando um monte de alternativas? Você sabe, meu querido, você sabe, minha querida, que essas alternativas são erradas. É inferno. E o que você está fazendo? Sabe? Sejamos sinceros. Quantas pessoas você conhece que estão indo passo largo para o inferno? Muitas vezes, esposa olhando o marido. Famílias orando filhos. Muitas vezes é o pai. Muitas vezes é seu vizinho. Muitas vezes é colega de trabalho. E você quer ser socialmente aceito, politicamente correto. A verdade é que um povo que vendo o que Jesus vê se dispõe, sabe? A partir do momento que nós conseguimos olhar com os olhos de Jesus, não tem jeito de ficar de braços cruzados, tem que se dispor. Quem vê como Jesus vê, abre sua casa. Quem vê como Jesus vê, muda sua agenda. Quem vê como Jesus vê, vem servir no ministério. Quem vê como Jesus vê, procura ser capacitado
Pede para Deus se preparar. Quem vê como Jesus vê, se prontifica e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Muitas e muitas pessoas, muito triste, ao lerem a letra, daquela letra, da música da Aimee, tecem críticas, outros elogiam, mas todos pura e simplesmente buscando posicionamento, e posicionamento confortável, à luz do seu próprio achismo. Gente, a gente precisa parar com tanta tolice, com tanta besteira, com tanto movimento ideológico, seja de um lado, seja do outro. Nós precisamos parar com isso, e perguntar para o Senhor: Senhor, como é que o Senhor está vendo isso? E se alinhar com os olhos de Cristo, com aquilo que o Senhor quer para você, com aquilo que o Senhor quer para a tua família, com aquilo que o Senhor quer para o teu filho, para a tua filha, com aquilo que o Senhor quer para a tua profissão. Queridos, a solução para a nossa nação não é o político A ou B. A solução é o básico daquilo que o Senhor está mostrando aqui. É Cristo Jesus entrando dentro das nossas casas. É Cristo Jesus tomando o lugar número 1 da tua casa. De modo que você trabalhe para glorificar o Senhor. Você estude para glorificar o Senhor. Quer comamos ou bebamos, façamos isso tudo para a glória de Deus. Porque senão não tem solução. O que o Senhor estava falando para os seus discípulos, de uma forma bem clara: olhem com o meu olhar, tenham compaixão. Vocês sabiam que existem pessoas que ficam internados nos hospitais de Assis e ninguém vai visitar? Nenhuma oração. Você sabia que existem pessoas, jovens internados, em centro de reabilitação química, em que a família já desistiu e ninguém vai lá ver? Não tem ninguém orando, a não ser aqueles que estão no próprio centro. Vocês sabiam? E aí a gente ergue a voz e diz assim: eu sou cristão. Eu sou cristão. Ovelhas sem pastor. Querido, o sacerdócio é universal. Maridos, sejam pastor na sua casa, pelo amor de Deus. Não dependam que os seus filhos busquem em escolas, que eles não vão encontrar. Não dependem que eles busquem pura e simplesmente na igreja. Por quê? Porque a seara é grande e os operários são poucos. Pai, qual foi a última vez que você orou com seu filho? Qual foi a última vez que você orou com tua esposa? Qual foi a última vez que você abriu um texto bíblico dentro da sua casa e orou com a família? Isso é para refletir, gente. O que você está fazendo? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, quantas e quantas vezes a gente olha esse texto bíblico e ouve Jesus dizendo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a gente não se desperta como um trabalhador, Senhor. Sabe? Senhor, quantas vezes a gente olha esse texto bíblico, o Senhor Jesus dizendo assim: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E nós não entendemos que a resposta da oração é nós mesmos.
e que até para capacitação nós precisamos orar e pedir para o Senhor. Senhor, Senhor, a gente tem se achado melhor que os outros. A gente tem se achado cristão melhor que os outros, do nosso jeito, mas não do teu jeito, com o nosso olhar, mas não com o teu olhar. Senhor, ao ver uma letra de uma canção ou críticas que estão tomando conta, sejam boas ou más, o que me interessa nessa noite é perguntar: Senhor, como o Senhor vê isso? Qual é o teu olho? Ao ver todo esse movimento social, muitas vezes tomando uma conta de avenidas hoje, no país, Senhor, como o Senhor vê isso? Como o Senhor vê isso? O que o Senhor espera de mim? A ver as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos adolescentes, muitas vezes sem rumo, sem perspectiva. Perguntar: Senhor, como é que o Senhor vê isso? Como é que o Senhor vê isso? E estar disposto, efetivamente disposto, a ser a resposta de oração. Por isso, Pai, ouve no teu trono, Senhor, a nossa oração. Oração de uma igreja que é santa. Apesar de eu estar aqui, ela é santa. Ela é tua. Embora nós nos atrevemos a dizer que é nossa. Ela é santa e é tua. Pai, quando eu nasci, eu tive curiosidade para ver. O mundo tinha cerca de 3 bilhões de pessoas. Hoje nós estamos com 8 bilhões. Existem muitos lugares, Senhor, meu Pai, que nunca ouviram um versículo da Bíblia. E eu vou dizer para o Senhor, tem muitos lugares em que a Bíblia não entra. E eu não estou falando de cidade distante, eu estou falando de Assis. De pessoas que falam de Jesus de ouvir falar, que têm conhecimento pura e simplesmente de burburinho, que nunca dobraram o joelho, que nunca experimentaram do teu poder, que nunca teve um texto bíblico explicado. Estão crescendo e vivendo como ovelhas que não têm pastor. Por isso, Senhor, nos acorda, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém?